Ora, e hoje temos bastantes coisas para falar. Hoje foi um dia onde aconteceu muita coisa, houve muitos indicadores económicos a serem publicados, houve bastante volatilidade, alguns movimentos muito interessantes hoje a surgirem no mercado. Aliás, como vocês podem ver, aqui olhamos para o gráfico do Eurodólar, o nosso habitual gráfico semanal, mas reparem naquilo que foi o dia de negociação no dia de hoje. Portanto, acabamos por ter movimentos em termos percentuais bastante amplos, ou seja, vimos claramente os índices a serem a classe de ativos que mais valorizou hoje, portanto, com o Nikkei a crescer 1,47, o Nasdaq 1,44, o SP500 0,73, Dow Jones 0,63 e na Europa o Eurostoxx 50 a ganhar 0,33 e o DAX a ganhar 0,32. Portanto, os índices, todos eles hoje positivos. Nas moedas, com isso, tivemos então uma forte desvalorização do Yen. Portanto, isto acaba por funcionar praticamente 90% ou 95% das vezes. Sempre que vemos os índices a ganharem força, vemos por outro lado o Yen a desvalorizar. Esta é se calhar até a correlação. Às vezes perguntam, por exemplo, se o DAX sobe, o que acontece ao dólar? Ou se o SP500 sobe, o que acontece ao dólar? Ou o que acontece ao euro? Na realidade, não existe uma correlação direta entre índices e, por exemplo, a moeda americana ou a moeda europeia. Não é normal existir uma correlação, depende sempre de inúmeros fatores. O que é sempre muito provável, e neste caso também previsível, é a correlação que existe entre os índices, sejam eles americanos ou europeus, mas mais até os americanos, e o Yen. E a mecânica é sempre índices para cima, Yen, moeda japonesa, a desvalorizar. Índices para baixo, moeda japonesa a valorizar. Isto deve-se à aversão pelo risco. Normalmente existe. O Yen é por definição um grande ativo de refúgio. E, portanto, quando existe a capitulação de capital dos índices, normalmente ele é dirigida e fluída para a moeda japonesa. E por isso hoje vimos isso de forma muito clara, e é a ser a moeda que mais perdeu, e a ganhar tivemos o euro e a libra, e já vamos ver porquê. Portanto, isto aconteceu precisamente devido ao facto de termos tido hoje indicadores muitíssimo importantes. Hoje foi dias de decisões de decisão de taxa de juros, tanto na Inglaterra como na Europa. E ao mesmo tempo que tivemos a decisão de taxa de juros na Europa, aliás, um bocadinho mais tarde, mas na altura da conferência, tivemos também dados de inflação nos Estados Unidos. Portanto, este dia é espetacular em termos daquilo que foi a atividade hoje dos indicadores económicos. Portanto, aliás, até começámos um bocadinho antes, porque tivemos durante a madrugada dados de emprego na Austrália, mas já nem vou tanto por aí, porque acaba por ser sempre de madrugada, há menos liquidez, normalmente acaba por o mercado não ter tanta volatilidade. Mas reparem que tivemos então ao meio-dia decisão de taxa de juros na Grã-Bretanha. Ora, o que aconteceu aqui? Não aconteceu nada, na realidade. Para começar, não aconteceu nada por uma razão muito simples. Os 9 membros do Comitê de Política Monetária votaram todos de forma unânime na manutenção da taxa de juros para 0,75. O que era altamente expectável, porque reparem numa coisa, vamos ter o Brexit dentro de um ano. Até lá, a política vai ser sempre tentar manter a inflação o mais perto possível dos 2%, e por isso não pode haver aqui grandes variações da taxa de juros para não descompensar a economia inglesa. E por isso, normal este indicador, esta decisão de taxa de juros que tivemos. Surpresa seria se algum destes 9 membros, fosse dissidente e votasse ou contra ou neste caso, desculpem, ou votasse na manutenção ou na descida ou na subida. Portanto, aqui, quando aparece aqui um zero é porque houve um membro a votar, quando aparece aqui um número no primeiro zero é porque um membro votou na subida, no meio é porque votou na descida e o 9 é porque votou na manutenção da taxa de juros, neste caso, nos 0,75%. Passado 45 minutos, tivemos decisão de taxa de juros na Europa.
0%. Como é óbvio, não podemos ter nenhuma alteração da taxa de juros na Europa. É uma economia que neste momento está completamente, enfim, não sei até como é que é de dizer, mas acaba por estar muito limitada. Uma inflação que não tende a subir, não conseguimos ver nenhum tipo de variação positiva em relação à subida do índice de preços do consumidor, o que afeta, obviamente, aquilo que é a atividade económica e o crescimento económico. Portanto, é uma economia que para já está, eu não diria que está presa pelos arames, já esteve naturalmente muito pior, como todos vocês sabem, mas é, como disse Mário Draghi, é uma economia que ainda precisa de estímulos. E não se esqueçam que nós já andamos há, não digo 2 anos, mas quase 2 anos à espera do aumento da taxa de juros na Europa, coisa que não tem acontecido porque não há condições. Não existem condições em termos daquilo que são os indicadores económicos europeus, para existir este aumento da taxa de juros. E por isso, aliás, até há aqui uma coisa interessante, é que não só não consegue subir a taxa de juros a Europa, o Banco Central Europeu, como Mário Draghi hoje referiu ainda que seria talvez necessário um aumento dos estímulos e deixou para outubro ou dezembro a possibilidade desse tal aumento de taxa de juros. Na minha opinião, não vai acontecer. Portanto, até ao final do ano vão haver mais 2 reuniões vai existir mais 2 reuniões por parte do Banco Central Europeu, uma em outubro e outra em dezembro. Ele atirou com a barriga para a frente essa possibilidade de aumento de taxa de juros para essas 2 reuniões. Com isso, o euro valorizou ligeiramente. E, aliás, vocês viram o euro-dólar a disparar e provavelmente pensaram que era por causa desta conferência de imprensa, mas não foi por causa disso. É claro que isto acabou por ser ligeiramente positivo para o euro, embora fossem anunciados mais estímulos. Ele também disse que o possível aumento de taxa de juros ainda viria este ano. E, portanto, por um lado, um aumento dos estímulos é negativo para o euro, porque significa que vai existir um aumento da base monetária, e, portanto, se há mais de uma coisa, essa coisa vale menos. Por outro lado, disse que o aumento da taxa de juros poderia estar para breve e, obviamente, que isso acaba por ser positivo para o euro. Aquilo que nos trouxe o grande movimento no mercado cambial hoje, e aquele movimento que vocês viram hoje, por exemplo, aqui no euro, em que vimos um euro a valorizar bastante. Portanto, esta valorização toda que vocês viram do euro, na realidade não foi o euro a valorizar. Portanto, esta subida à 1h30 da tarde não foi o euro a valorizar. Foi sim o dólar a perder força. Porquê? Porque tivemos à 1h30 também os dados de inflação nos Estados Unidos que foram abaixo daquilo que eram esperados. Inclusive o Core CPI, o índice bruto do preço, o índice neste caso do CPI, índice de preços do consumidor, e neste caso acaba por ser um dado bruto, ou seja, exclui neste caso os bens energéticos, acabou até por cair face ao valor anterior, ou seja, não foi não só abaixo daquilo que era a expectativa, como também do valor anterior, o que significa que o aumento mensal da variação mensal da taxa de juros, da inflação, está mais lenta do que aquilo que era o previsto. E, portanto, acaba por ser negativo para o dólar isso. E por isso vimos todos os ativos com o dólar à direita a subirem. Neste caso, reparem, euro-dólar a disparar. Vimos libra-dólar também a disparar. Mesmo mesmo a decisão de taxa de juros não tendo criado aqui nenhum tipo de impacto, nem positivo nem negativo. Portanto, vimos aqui uma subida de quase 80 pips. Vimos o dólar iene a derreter inicialmente por causa dessa decisão. Depois, com os índices a subirem, acabámos por ver uma desvalorização do iene, que desvalorização essa foi mais forte mesmo do que a desvalorização do dólar. Vimos aqui, reparem, esta primeira desvalorização, mas depois com a abertura dos índices voltámos a ver o dólar. Não só, aqui nem foi o dólar a ganhar força, foi o iene a perder força. Dólar franco a cair e continua em queda. E depois vemos os ativos emergentes, neste caso dólar lira, se vocês quiserem ver também
Por exemplo, o dólar contra o real brasileiro, o dólar contra o peso mexicano, o dólar contra o rand sul-africano, todos eles acabaram por ter exatamente a mesma performance. Portanto, dólar a ser o grande derrotado do dia de hoje. Eu nem vou falar do iene, porque o iene é consequência da subida dos índices, mas a ser claramente aqui o principal derrotado no dia de hoje. Reparem aqui, NZD dólar a ter esta subida desta semana, que eu consegui transformar a vela semanal destas commodity currencies em velas negativas para o dólar. E, portanto, vimos correções. Assistimos aqui a correções daquilo que tem sido as últimas velas semanais. Euro-dólar, ainda assim, reparem que em termos técnicos, encontra-se ainda abaixo destes últimos máximos. Eu aqui no gráfico de diário é fácil prever isso. Reparem como estes máximos são todos máximos neste caso menores. Portanto, máximos menores que não conseguem para já atrair compradores nesta zona. Portanto, pelo contrário, agora o normal é haver uma atração de vendedores a estes valores. Portanto, aquilo que nós vamos tentar perceber aqui é que tipo de evolução é que pode existir nesta resistência. Tecnicamente, o que é que se faz neste ponto? É, tendo em conta aquilo que aconteceu hoje em termos macroeconómicos, reparem, por um lado, temos um euro que não se sabe ainda se vai ter um aumento de taxa de juros e vimos Draghi a falar sobre a possível aumento de estímulos. E temos um dólar que teve uma grande correção hoje, derivado de um indicador económico. Portanto, é normal que hajam correções nestes valores, principalmente quando vemos o euro-dólar nesta grande zona de resistência, que obviamente vai limitar a existência de novos compradores. Portanto, ficam mais limitados a estes valores. Já não existe tanta gente, se calhar, interessada a comprar nos topos, neste momento, este ativo. Portanto, o que é que eu faria neste caso? Seria, nesta resistência e nestes topos, e depois de toda a volatilidade que tivemos hoje, seria apostar aqui na queda do Euro-USD. Neste caso, sempre com stop. Reparem, tracem, aquilo que eu vos peço é que tracem nas vossas plataformas esta resistência que une todos estes últimos máximos, os máximos menores, e coloquem os stop loss acima dessa barreira. Porque se nós realmente quebramos esta resistência descendente, então uma correção de maior grau poderia existir. E reparem que essa correção, se fosse uma correção a todo este último movimento de queda, então significa que nós eventualmente até poderíamos vir parar até esta zona. Portanto, é nuclear que coloquem aqui um stop loss. Estamos a shortar nos topos daquilo que é o panorama técnico neste momento do euro-dólar, mas sempre naturalmente aqui com stop loss. Perguntou-me se estamos em D1, se estaremos a ver um Heads and Shoulders invertido. É assim, é possível, porque temos aqui um primeiro ombro, a cabeça e o outro ombro. O que é que acontece? Acontece que, em termos de tempo, ou seja, tivemos aqui uma lateralização, um mínimo menor, uma continuação, uma não quebra deste suporte, que supostamente seria a neckline, e a voltarmos até aqui acima. É possível que seja um Heads and Shoulders, é realmente possível, embora em termos temporais este ombro tenha um desfazamento temporal muito superior a este ombro. É a única situação aqui que me parece poder não trazer essa dinâmica. No entanto, por isso é que eu vos falo deste stop loss, porque se realmente ele quebra em alta esta resistência, então poderíamos ter aqui uma correção muito mais agressiva. E, portanto, aí não só é necessário o stop loss, como vocês podem, ao ser stopados, inverter a vossa posição e passarem a estar compradores de Euro-USD. Olhando aqui para os outros ativos, dólar-iene evoluir de forma bastante favorável hoje com a subida dos índices. Os americanos estiveram brutais, os índices americanos. Mais um máximo praticamente a ser feito. Dólar-iene continua a ser um ativo muito difícil de negociar nesta fase. Reparem, completamente aqui lateral. Não se consegue encontrar aqui nenhum tipo de tendência mais clara nestes valores. Portanto, é um ativo que, única e exclusivamente, na minha opinião, faz sentido negociá-lo se for no muito curto prazo e for tendo em conta aquilo que está a acontecer nos índices. Por exemplo, ainda hoje vimos os índices americanos, após uma abertura um bocadinho instável, porque caiu, desceu, mas depois deram seguimento a uma subida bastante agressiva. O que é que eu aí sugiro? Sugiro que, caso queiram negociar o dólar-iene, negociem no muito curto prazo, tendo em conta aquilo que está a acontecer
nos índices americanos. Ou seja, os índices americanos mostram uma tendência de continuação de subida bastante forte. Aquilo que vocês podem fazer é comprar dólar-iene, porque a probabilidade de vermos o iene a desvalorizar com a subida dos índices é muito elevada. E, portanto, aí consegue-se aproveitar um pequeno trade de curto prazo, naturalmente, porque a qualquer altura a tendência nos americanos pode mudar, como nós muitas vezes vimos. Mas, no entanto, é possível negociar no muito curto prazo este dólar-iene desta forma. No longo prazo, como vocês veem, tecnicamente é difícil ter aqui algum tipo de opinião e por isso eu abstenho de a fazer, precisamente pela dificuldade de enquadramento técnico neste momento deste par. Na Libra-dólar, praticamente aconteceu a mesma coisa que o Euro-dólar, embora aqui se note uma correção mais clara. Reparem, se eu colocar um Fibonacci também de toda esta queda, vejo que ele quebrou hoje os 23.6 e dirige-se eventualmente agora até ao 38.2. Aqui há uma situação interessante. Vocês podem fazer o seguinte. Imaginem que o dólar realmente agora corrige e perde bastante força. Se nós estivermos a shortar euro-dólar nesta resistência, que é onde faz sentido, obviamente, shortar em termos técnicos, e se comprarmos libra-dólar agora, uma vez que ele quebrou aqui os 23.6 e pode-se dirigir até ao 38.2, nós acabamos por estar protegidos. Reparem, colocava um stop loss aqui por baixo, colocava um stop loss aqui por cima do euro-dólar. Caso ele seja stopado no euro-dólar, significa que a libra-dólar vai continuar a subir. Portanto, limitam a perda no euro-dólar, mas por outro lado deixam correr o ganho na libra-dólar. Portanto, isto é um trade de cobertura que vocês podem fazer. Portanto, shortar euro-dólar, comprar libra-dólar, stops acima da resistência no euro-dólar, abaixo do suporte na libra-dólar, e portanto deixar ser stopado naquele que vier contra nós e deixar continuar o trade na tendência do outro. Em relação a outros ativos, nós também já os vimos aqui muito rapidamente. Reparem que a Libra-Yen foi fortíssima, a Libra-Yen hoje. Foi um ativo muito, muito forte com a valorização da Libra e a desvalorização do Yen. Reparem, foi brutal. Vimos desde a 1 da tarde, aliás, desde toda a subida de hoje foram 160 pips. Isto na Libra-Yen é muito, porque cada pip vale mais aqui na Libra-Yen. Depois, ao nível das commodity currencies, mais do mesmo. Basicamente, aquilo que vimos em euro-dólar e libra-dólar acabou por acontecer exatamente nestes dois pares. Portanto, correção. Lá está. Correção daquele último movimento de queda que estas moedas tiveram. Portanto, normal este movimento que estamos aqui a ter. Olhando agora para índices. Já agora tenho aqui algumas questões. Vou aproveitar já para respondê-las. Qual é a margem na conta margem que é sustentável? Bom, até 100% é sustentável. Agora, eu sugiro que utilizem sempre um valor que seja confortável para deixar margem para abrir outras posições ou para deixar margem para que, eventualmente, consigam aguentar algumas possíveis perdas num trade. Portanto, não usem uma margem muito grande. Não recomendo que o façam. Recomendo que façam, por exemplo, 20% daquilo que é o vosso equity. Ou seja, se tiverem 10 mil euros na conta, usem até 2 mil na margem e usem depois o resto para aguentar com uma almofada ou para eventualmente um outro trade que vocês queiram fazer, terem ali mais 2 mil euros no máximo para utilizar. Aqui para ver da Caterpillar, eu não vou falar de ações hoje, senão ficamos aqui a noite toda até de madrugada, porque há sempre muita coisa para falar. Ok, perguntam-me também pelo Euro-NZD. É assim, Euro-NZD, eu sinceramente é um par que eu nesta altura não gosto muito, por uma razão muito simples. O NZD tem mostrado alguma fragilidade, o que tem sido interessante se negociar contra um dólar que estava forte. Neste momento, com a correção do dólar, acabamos por ver alguma lateralização neste ativo. Mas o NZD é uma moeda que nesta altura está um pouco morta. Ou seja, não há grandes indicadores, nem digo indicadores, mas não há grandes fundamentos económicos por trás desta moeda. Por isso, creio que negociar o Euro-NZD para já provavelmente estaria a valorizar, porque vemos o NZD a ganhar menos força do que o euro, mas reparem que são duas moedas, tanto o euro como o NZD são duas moedas que subiram, e portanto é normal que o par esteja um bocadinho mais parado. Ora bem, olhando então aqui para índices que é sempre a classe de ativos mais procurada
pelos nossos clientes. Vemos DAX aqui num suporte brutal. Eu já tinha falado sobre ele numa análise diária desta semana, em que tinha-vos sugerido aqui a entrada nesta zona de suporte. Ele está a reagir bastante bem a essa zona de suporte. Tenham atenção aqui a este suporte que unia estes últimos dois mínimos. Ele está agora a corrigir até este valor. Ou seja, se caso não quebre, tem tudo para voltar outra vez a encontrar vendedores que levem o ativo a cair até outra vez novos mínimos. Se quebrar em alta, muito provavelmente podemos testar aqui esta zona de suporte e, portanto, vir outra vez até aqui. Mas caso tenham entrado no trade que receberam na análise diária, eu creio que tenha sido há 2 dias atrás, se não me engano. Se não foi ontem, foi há 2 dias atrás. Agora não tenho a certeza, mas se fizeram esse trade, aquilo que eu vos recomendo é que subam os stop losses para os valores a que entraram para retirar qualquer tipo de possível perda a esses mesmos trades. Ao nível do FRA 40, algo muito semelhante, embora aqui seja mais difícil em termos técnicos enquadrar o ativo. Reparem que é muito mais bonito, por exemplo, vocês negociarem um DAX quando está neste suporte. É muito mais atrativo em termos técnicos do que um FRA 40 que está nestes valores. Portanto, o FRA 40 não conseguiu vir testar o mesmo suporte que o DAX. O Eurostoxx também não. Portanto, reparem, acaba por não haver uma atração técnica tão grande a estes ativos. Portanto, em termos técnicos não estão tão perceptíveis, não estão tão interessantes de conseguirmos encontrar um movimento mais perceptível. Portanto, o ideal aqui é estarmos afastados de FRA 40 e Eurostoxx e olharmos aqui um bocadinho mais para DAX. Nos índices periféricos, vimos o IBEX ainda a recuperar nesta sua zona de suporte. Já tinha falado sobre ela no último mês, creio eu. Aliás, no final do mês de agosto. Tínhamos visto que esta grande zona de resistência poderia ser testada. Cá está, ele acabou por a semana passada testar. Esta semana já recupera e já recupera praticamente tudo o que perdeu desde a última semana. Portanto, também aqui excelente esta entrada mesmo nestes mínimos. Índice italiano. Aqui um pouco mais difícil de negociar. Portanto, este duplo topo quebrou esta zona de suporte. Trouxe-nos aqui uma queda mais agressiva. E neste momento, reparem, vou colocar aqui o Fibonacci. Para já nem sequer está a corresponder aqui na perfeição ao nível de Fibonacci. Portanto, estes ativos periféricos, estes índices periféricos, e aqui refiro-me a Espanha, Itália, mesmo Portugal, em termos técnicos, acabam por ser menos. É como vos digo, reparem, é muito mais fácil eu neste suporte comprar DAX do que em qualquer outro suporte, noutro índice qualquer, onde neste momento o mercado não está a atrair o preço a esses valores para eventualmente encontrar uma zona de compradores forte que nos leva, que nos leva a ter um mercado a inverter a sua tendência de queda. Foi o que vimos aqui no DAX. É sempre mais fácil encontrarmos ordens de compra nesta zona de suporte que é perfeita do que nos outros índices, como vocês viram. Índice suíço mais parado, também aqui próximo dos seus máximos. Reparem, não se esqueçam que eles têm uma resistência nos seus máximos históricos nos 9.500 pontos. Para já ainda não está a ir lá, naturalmente, mas está a meio entre esta sua grande zona de suporte e esses máximos históricos. Portanto, para já não acaba por não haver aqui grande interesse em negociar um índice suíço. Índice inglês, aqui sim pode eventualmente existir mais oportunidades, uma vez que estamos neste momento aqui perto do 23.6 toda esta última subida. Estamos numa boa zona de suporte onde o mercado já reagiu aqui várias vezes. Se eu olhar aqui, por exemplo, para o mercado no curto prazo e analisar esta última subida, vejo que ele veio aqui mais ou menos testar os 61.8. Mas aqui sim acredito que esteja um ponto interessante de compra o IBEX, desculpem, o FTSE, o índice inglês, o UK 100, até porque esta vela semanal, se fechasse assim, era um doji e a probabilidade de na próxima semana termos uma vela positiva era bastante grande. Índice russo sempre a aguentar aqui na sua zona de suporte. Como sabem, este índice é muito dependente daquilo que se está a passar no preço do petróleo. E estando o petróleo aqui um pouco mais parado, também é mais difícil negociarmos este ativo. Mas reparem como ele tem aguentado sempre de forma espetacular, aqui acima dos 1040, 1030 pontos. Vamos ver se continuará a aguentar. Mas caso ele volte outra vez aqui, prestem atenção a este ativo para poderem voltar a comprar, neste caso o índice russo, nesse valor. Índice polaco, também difícil de negociar nesta altura. Para já
em termos técnicos, ele não tem nada para fazer. Está a meio entre o mínimo da correção e o máximo do movimento impulsivo. Portanto, também aqui sem grande interesse para negociarmos este índice polaco. E depois temos então os americanos. Reparem, SP500 hoje finalmente a quebrar esta resistência descendente. Olha aqui no gráfico horário. No gráfico de hora vemos que ele estava a aguentar desta resistência descendente. Quebrou de forma impulsiva. Portanto, corrigiu, voltou aos máximos e neste momento acaba por ter fechado o mercado nos seus máximos. Vamos ver o que acontece amanhã, mas a verdade é que cada vez estamos mais próximos outra vez no máximo histórico, seja no SP500 como no Nasdaq, mas neste caso até estamos mais próximos do máximo histórico no SP500. O Nasdaq muito forte também, sempre a aguentar aqui com esta estrutura de máximos maiores e mínimos maiores também. Portanto, o que implica que esta tendência de continuação de subida possa continuar enquanto mantivermos estes padrões a serem respeitados. Portanto, espetacular aqui a evolução dos índices americanos. Temos tudo para continuar a subir, tendo em conta esta estrutura técnica. O que é extremamente chato. Já vos tenho falado aqui várias vezes sobre a possibilidade de termos uma correção mais forte. A verdade é que a economia não puxa por isso. E hoje tivemos o exemplo precisamente disso. Reparem, tem vindo a existir um aumento de taxa de juros nos Estados Unidos. Com isso, temos falado da possibilidade de queda dos índices, porque quando os juros oferecem uma maior rentabilidade, já não é tão atrativo estar a comprar ações nem ter dinheiro parado em ações e, portanto, acaba por haver uma retirada de capital do mercado de renda variável para o mercado de renda fixa. Aquilo que nós vemos nesta altura é a taxa de inflação hoje a ser negativa e a puxar os índices para cima. Porquê? Porque com a inflação a não subir a uma velocidade tão grande, portanto a uma velocidade mais lenta, ou mesmo a não subir, faz com que também possa não existir um aumento de taxa de juros e com isso os índices não têm uma necessidade tão rápida de poderem corrigir. E por isso, se não o fazem, sobem. Foi o que tivemos hoje e muito provavelmente vamos ter um novo máximo histórico. Não digo esta semana, porque esta semana acaba já amanhã, mas eventualmente acabarão por fazer um máximo histórico. E a verdade é que cada vez que fazem um máximo histórico estão a mostrar divergências, já o mostraram várias vezes. Eu também acredito numa correção mais agressiva do mercado, já o acreditava há mais tempo, não aconteceu isso. O que também para quem está a comprar ações acaba por ser uma espécie de uma cobertura emocional, porque se por um lado os mercados não caem, por outro lado os nossos portfólios também não, e portanto do mal o menos, e a verdade é que os portfólios continuam a subir, o que é extremamente bom. Mas realmente continuamos muito esticados e cada vez que fazemos um novo máximo, mais esticados estamos e menos atrativos do ponto de vista dos múltiplos que as empresas destes índices fazem. E, portanto, é muito provável que... é verdade que também já o estou a dizer desde o início do ano, praticamente, e a verdade é que já passaram quase 9 meses, menos, em fevereiro, já passaram pelo menos meio ano e os mercados continuam lentamente a subir. E por isso é difícil fazer aqui qualquer tipo de perspectiva. A verdade é que cada vez mais as condições para uma tempestade perfeita nos índices existe, o que é extremamente importante para limpar muito o mercado, para poder trazer mais volatilidade ao mercado. Infelizmente isso não está a acontecer, mas felizmente, por outro lado, como vos digo, vemos os índices a subir, o que é extremamente bom para as nossas ações, pelo menos para quem negocia ações americanas. E pelo andar da carruagem, até reparem o Dow Jones, mesmo o Dow Jones fez um máximo relativo, vamos ver se ele não faz aqui também um máximo histórico outra vez. Reparem aqui o Russell 2000, portanto isto é o índice que mede dentro das maiores 3.000 empresas. Dentro dessas maiores 3.000, mede as 2.000 mais pequenas. Ou seja, das 3.000 exclui as 1.000 maiores. E, portanto, é um índice que mede realmente aqui a atividade económica americana, porque são empresas que vivem mais do mercado interno. E a verdade é que não para de bater máximos históricos isto. Esta é mais uma semana que muito provavelmente vamos procurar fazer mais um máximo histórico, que é extremamente interessante. E, portanto, isto depois acaba por levar todos os índices também a poderem continuar as suas subidas. Índice brasileiro, também aqui em consolidação, sem nada para falarmos sobre ele. Índice mexicano também não. Índice chinês, eu vi há pouco uma questão aqui sobre o índice chinês, deixem-me só ver.
Ok, boa noite. Acha que agora o índice China Comp poderá recuperar com as notícias recentes? Bom, é assim, a verdade é que se vocês, por exemplo, forem ver a questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, o índice chinês tem caído bastante por causa disso. A verdade é que os índices americanos têm subido, e embora nós falemos, agora há guerra comercial, isto tem que corrigir, e a verdade é que não corrigem. E a verdade é que o índice chinês tem caído bastante. É uma correção muito forte esta que o índice chinês tem tido. No fundo está a acontecer um bocadinho o contrário do que acontece nos índices americanos em termos técnicos, sempre com divergências na queda que nos levam a pensar numa recuperação, mas a verdade é que continuavam sempre a bater novos mínimos. Portanto, é exatamente o contrário dos americanos. Os americanos fazem divergências nas subidas, mas mesmo assim continuam a bater máximos históricos. Agora, em termos especulativos, eu acho que estes valores é provável que possamos ter uma apreciação do índice global das ações chinesas. É uma correção muito forte desde os seus máximos. Aliás, é uma correção que já estamos aqui a ter desde os 13, quase 30% já ou mais de queda que estamos a ter. Portanto, do ponto de vista especulativo, se for para abrir uma posição pequenina e deixá-la correr, eu acho que nestes valores acaba por já fazer sentido essa entrada longa. Depois temos índice de Hong Kong, muito semelhante, mas sem uma queda tão agressiva. Nikkei, que com a desvalorização do iene acabou por, como vocês podem ver, ter mais uma vez uma valorização, mas muito parado. Reparem aqui, muito lateral, sem qualquer tipo de volatilidade mais agressiva. Também a tirar-nos a atratividade para negociar este ativo. Depois temos o índice australiano, também nada de especial aqui a acontecer, e o índice de Kospi, é um trade que já temos aqui de muito longo prazo. Na altura, nós tínhamos comprado aqui neste suporte, depois vendemos nesta resistência devido ao Heads and Shoulders que estava aqui a ser formado. Ele quebrou, ativou o Heads and Shoulders. Espero que ele chegue até esta resistência, até este suporte, desculpem. Portanto, a ideia é que ele caia até aqui abaixo. Portanto, quem conseguiu entrar nestes máximos, stop positivo, é deixar correr a posição até que chegue até cá abaixo. Ora bem, olhando para matérias-primas. Ora, com esta subida que os índices tiveram, é normal que as matérias-primas preciosas, neste caso o ouro, prata e platina, acabem por desvalorizar. Foi o que aconteceu, portanto vimos aqui uma subida mais agressiva nos últimos dias, nomeadamente creio que tenha sido no final de há 2 dias atrás, mas voltámos a ver uma queda deste ativo hoje, precisamente por causa da subida dos índices, o que é normal. E por isso acabamos por ver aqui uma lateralização bastante grande. Mas as matérias-primas preciosas têm sido um ativo difícil de negociar. Quando temos apetite pelo risco, normalmente são menos procurados estes ativos. Por outro lado, temos uma valorização do dólar, uma desvalorização do dólar, aliás, a matéria-prima normalmente valoriza. E por isso acaba por estar extremamente aqui lateral. Em termos técnicos, principalmente olhando aqui para o longo prazo, a verdade é que ele tem caído por causa do aumento não só do valor dos índices, mas também pelo aumento do valor do dólar que faz cair o ouro. E portanto temos assistido a esta forte desvalorização do preço do ouro. Em termos técnicos, e olhando para o longo prazo, a verdade é que ele quebrou este suporte ascendente e desde então tem derretido por aí abaixo, e é muito provável que ele possa vir tocar neste suporte, de se continuarmos a ver os índices a subirem e o dólar a valorizar. Aquilo que estragou um bocadinho foi o dólar ter desvalorizado, então trouxe esta lateralização e correção por parte do ouro. Mas eu acredito que se essas duas condicionantes permanecerem ativas, vamos ver claramente não só o ouro a cair, como também a prata. Prata que quase faz aqui um mínimo face ao mínimo de 2015. Vamos ver se consegue fazê-lo, mas também está muito próximo. E o mínimo também aqui na platina. Platina é essa que também já faz mínimos desde há muitos anos, desde há 12 anos atrás. E se continuarmos assim, lá está com estas duas variáveis, estas duas condicionantes ativas, então vamos claramente ver também a platina a cair. Em termos das outras matérias-primas de construção, alumínio lateral, portanto vimos o alumínio aqui a evoluir positivamente acima deste suporte ascendente. Foi também um trade que tínhamos falado esta semana. Ele aqui ainda não consegue evoluir nesta sua zona de suporte. Confesso que hoje acreditava que tivéssemos estas matérias-primas a valorizarem mais.
devido à desvalorização do dólar. Não foi isso que aconteceu. Em alguns só, por exemplo, no cobre aconteceu, no alumínio não aconteceu, no zinco também não, no níquel também não. Portanto, aqui a acontecer isso numas, outras não. Mas em termos técnicos difíceis de serem negociados, reparem, estamos a esperar aqui que o zinco consiga vir até o 61,8 para ser novamente comprado. Estamos à espera do cobre também ter conseguido ter uma correção aqui um bocadinho maior para também se mostrar atrativo para compras. Portanto, para já aqui algo indefinido a evolução destas matérias-primas de construção. Portanto, o ideal agora é estar aqui um bocado mais parado. Gás natural também muito, muito difícil. Reparem aqui como estamos a triangular com estes máximos menores e mínimos maiores, portanto, o que retira qualquer tipo de possível tendência a ser formada. Vamos ver se este triângulo, a certa altura, que umas semanas vai ter de ser quebrado ou para cima ou para baixo, e aí já poderá surgir alguma oportunidade interessante. Em termos de crudo, há pouco falei-vos do índice russo e tinha-vos mostrado como estava bastante parado, porque também o petróleo estava parado, e que isso prova precisamente então isso. Café. Café tem sido muito interessante. Tem caído bastante. Não tem conseguido reagir a estas zonas de suporte. Reparem onde é que nós estamos. Eu também já tinha falado sobre isso numa análise diária. O facto de estarmos aqui nos $100 não só é um valor psicológico, como é também um valor de mínimos multianuais. Portanto, vamos um mínimo desde 2012. Uma grande zona de suporte. É verdade que ele tem outras zonas de suporte aqui um bocadinho mais abaixo, que são os $95 e em último caso os $87. Mas aqui a cair imenso. Aliás, não é só o café, é também, por exemplo, o açúcar, que teve toda esta queda, agora tem estado a recuperar nestes mínimos. E aquilo que eu esperava que acontecesse no café era a mesma coisa aqui que aconteceu no açúcar. Portanto, que reagimos nos mínimos de 2015. E no café isso não aconteceu. Portanto, não reagimos nos mínimos, neste caso, de 2012. Portanto, vamos ver o que acontece nestas zonas de suporte. É uma zona crítica para potenciais compras. Também se quebra abaixo disto, vamos ver muitos stop losses a serem ativados e a trazer o preço para baixo. Então é uma questão de esperarmos. Cacau. Grande resistência descendente onde estamos neste momento no cacau. Interessante para um short neste caso, porque ele tem tido aqui realmente muita dificuldade em conseguir quebrar acima deste valor. Portanto, pode estar interessante aqui para um short, não para fazer um novo mínimo, mas pelo menos testar aqui novamente esta zona aqui de suporte. Trigo a cair bastante, portanto, as matérias-primas soft commodities, neste caso, os cereais a caírem bastante, aqui o trigo e o milho a cair de uma forma muito agressiva. E reparem aqui, por exemplo, o trigo. O trigo quebra já esta zona aqui de suporte. Portanto, já o tinha quebrado uma vez com uma falsa quebra, e isso vamos ter que esperar para ver se amanhã acontece novamente isso, mas a verdade é que ele volta, mesmo que queiramos aqui igualar esta zona de suporte, ele volta até uma zona de suporte onde, se continua então a quebrar, pode-nos trazer uma queda mais forte, e aí sim pode estar muito interessante para podermos vender este ativo. Algodão, também aqui um bocado mais parado, embora mostre alguma fragilidade também. E, enfim, de resto, obrigações também, nada de especial aqui a acontecer. Agora vamos olhar aqui só para as vossas questões. Boa noite, não sei se é propícia esta pergunta, mas no Brasil temos as taxas de juro Selic e outras onde os investidores fazem os seus investimentos nos governos, como também Tesouro Direto, etc. Aqui em Portugal, que tipo de investimento seria? Bom, nós não temos esses ativos, mas provavelmente é os certificados da Forro, que podem ser subscritos em qualquer posto dos CTT. Ora bem, não havendo então aqui mais questões... tenho aqui uma questão. Dólar-lira. Tendo em conta que o suporte dos 6 foi atingido hoje, será uma boa altura, uma boa oportunidade para entrarmos curtos? Vamos ver aqui o dólar-lira. Há pouco vi o dólar-lira aqui um pouco por alto. Ele tinha realmente aqui caído bastante. Ele veio testar os 6 mil. Aliás, os 6 dólares. Embora isto tenha acontecido mais pelo facto de dólar ter realmente desvalorizado bastante e levou todas as moedas emergentes a desvalorizarem. Aliás, a valorizarem. Mas eu não diria que seria uma boa oportunidade para entrarmos curto. Então, caiu bastante. Não sei até que ponto é que faria sentido
uma entrada nestes valores de forma curta. Eu até acreditava que faria mais sentido uma compra neste sentido. Ora bem, creio que já tenha respondido então aqui a todas as questões. Vamos dar então por finalizado o nosso seminário. Já sabem, qualquer dúvida que tenham, estejam à vontade para enviar para tiago.cardoso.xtb.pt. Não se esqueçam, este vídeo, se quiserem o rever, estará disponível no meu canal de YouTube. Desejo-vos a todos então a continuação de um ótimo dia, neste caso, ótima noite, bons negócios e até amanhã.